Olá, amigos. Que Deus abençoe a todos vocês, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez eu estou aqui com todos vocês para trazer uma palavra de esclarecimento para todos aqueles que têm dúvida e muito mais para aqueles que, às vezes, tiram conclusões de coisas que vêm à sua mente e ele pensa pelas demais pessoas. Eu aprendi um dia, quando eu era muito jovem, quando eu estava aprendendo a ser pastor, não era pastor ainda, eu era um auxiliar de pastor. E um bispo, um homem já vivido, já tinha viajado muito experiente, uma voz mansa e suave, chegou para mim e disse assim: olha, filho, o coração do homem é terra que ninguém pode pisar. O coração do homem é terra que ninguém pode andar, nem o diabo. Só Deus sabe o que se passa no coração de um homem e na mente de um homem. E dali eu fiquei pensando por que ele me havia dito aquilo. E hoje eu entendo por que ele me disse aquilo. Porque nós, seres humanos, temos muita falha, erramos muito. Porque às vezes nós tiramos conclusões por algo que lemos na internet, por uma publicação ou por outra publicação. Parece que estão disputando quem é melhor do que quem. Nem eu sou melhor do que o mendigo, nem o mendigo é melhor do que eu. Pastor A não é melhor do que eu, nem eu sou melhor do que o pastor B. Jesus disse: deixai-vos pregar, porque aquele que não é contra nós é por nós. Pois os discípulos queriam proibir aquele homem que expulsava demônios em nome de Jesus. João foi dizer isso para Jesus e Jesus disse: deixá-os pregar. E eu sei que dentro da minha casa, da minha família, a qual eu estou longe há muitos anos, eu posso estar a aborrecer a alguém, mas eu do meu coração, com todo o meu sentimento, eu digo: eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu não tenho que dizer para ninguém que eu sou bom, que eu sou melhor, que eu sou aquilo. Não. Eu às vezes aprendo com uma criança. Às vezes eu aprendo com pessoas que nem sequer vão em uma instituição ou igreja. Eu conheço pessoas que são mansas e humildes de verdade, de coração, que abrem as portas da casa, te faz passar, te faz sentir bem, te serve educadamente, entra em contato com você como entra em contato comigo. E no Sermão da Montanha, lá no livro de Mateus, se não me equivoco, no capítulo 25, Jesus disse, quando ele fazia o sermão, ele disse que bem-aventurado os mansos de coração, porque eles herdariam o quê? O que eles herdariam? A terra. Então, infelizmente, não estou a julgar ninguém, mas muitos daqueles que foram chamados há de ficar. Porque muitos são chamados e poucos são o quê? Escolhidos. Eu não sou o chamado, eu quero ser o escolhido. Eu não quero saber da posição que eu vou ocupar na fila. Eu não quero saber se eu vou ser o primeiro, se eu vou estar no meio da fila, se eu vou estar na metade, se eu vou estar lá atrás. Eu não quero saber.
Eu quero estar até no final da fila, eu quero ser o último da fila. Mas o mais importante para mim é entrar no reino do meu Senhor. Imagine se Deus tivesse feito todo homem que pensasse igual e da mesma maneira. O mundo seria uma coisa chata, feia. Mas infelizmente, cada quem tem o teu espírito. Eu não estou falando do Espírito Santo de Deus. Eu estou falando do próprio espírito da pessoa. Cada quem tem o seu próprio espírito. Já reparou que tem criança que é muito agitada? Tem aquelas em casa que são quietinhas, caladas. Tem aquelas crianças que dá muito trabalho, movimentada. E quando ela fica quietinha demais, você logo desconfia, ó, algo está se passando. A minha filha é muito agitada. E quando ela fica muito caladinha no cantinho, assim, caladinha, e fala papai colinho, e não quer sair do colinho, não quer brincar, eu rapidamente digo, olha, está doente, tem que ver o que ela tem, pega o termômetro, vê a temperatura, vamos ao pediatra, vamos ver o que está acontecendo. Porque o pai conhece o filho, assim como Deus conhece você e conhece a mim. Só ele esquadrinha. Está aqui no livro de Salmos. Salmo 139 diz que o Senhor, Ele me sonda, Ele me conhece, sabe quando me assento, me levanto, esquadria o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus pensamentos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, mas Tu me conheces, Senhor. Livra-me dos caminhos maus. E eu gostaria que você prestasse atenção, que eu vou dizer para vocês aqui, com a palavra do Senhor Jesus nas minhas mãos. No livro de Lucas, no capítulo 14, no versículo 16, Jesus falando para os seus discípulos. E ouvindo isso, um dos que estava com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado o que comeu o pão no reino de Deus. Olha só, um dos discípulos disse para Jesus assim no dia da ceia, bem-aventurado aqueles que comeu o pão no reino de Deus. E você está preocupado se você é o primeiro, se você é o último, se o outro é o último? Você sabe o que eu estou falando para você? Nós não somos crianças, já somos adultos, para com isso. Quando você ouvir alguma coisa da minha boca relacionado à sua pessoa, então você vai entender que é... Mas eu não sou desse tipo de pessoa. Eu falo para as pessoas olhando nos olhos dela. Eu digo olhando nos olhos assim, olha, é isso, isso, isso. Esse é o meu caráter, é o meu espírito, não tem nada a ver com o Espírito Santo. É o meu caráter, é o meu espírito. Eu falo o que eu tiver que falar no momento e olhando nos olhos da pessoa. Porque falar mal é quando a pessoa é maldicente. O que é ser maldicente? Está falando da pessoa pelas costas, caluniando, inventando, mentindo. Não sabeis vós que os maldicentes não entrarão no reino de Deus? Disse o apóstolo Paulo. Ou você acha que eu sou nércio? Que eu sou um estúpido, desculpa a palavra, para fazer tal coisa ou tal semelhança? Não. Não tire conclusões de coisas que não são e nem pense erroneamente como tens pensado. Essa aqui é minha vida.
E eu vou te dizer qual é a minha vida. Quando eles disseram, ao sentar-se à Santa Ceia, disse assim: bem-aventurados aqueles que comeu o pão no reino de Deus. Eu quero ser um desses que comerá o pão no reino de Deus. Eu pergunto a você, irmã, irmão, Alexandre, Luciene, Anderson, Grace, pai, mãe, vocês querem estar lá e comer o pão no reino de Deus? Porque eu quero. E vos amo a todos. Mas infelizmente, às vezes nós nos esquecemos que a palavra diz que quando um dos discípulos pediu para que Jesus ensinasse: Senhor, ensina-nos como devemos de orar. E Jesus orou a oração do Pai Nosso e disse: seja feita a sua vontade, assim nos céus como na terra. Seja feita a vontade de quem? De Deus. Mas muitas das vezes, nós, por ser humanos, em nossas orações, sempre estamos pedindo: Senhor, faz isso acontecer na minha vida. Ó Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Deus, por favor, me dá prosperidade. Deus, por favor, me dá isso, me dá aquilo. Eu quero vencer. Mas Deus é Pai. E como você é pai, todos os meus irmãos são pais. Como você sabe o que é melhor para o teu filho, Deus também sabe o que é melhor para o teu filho. Se eu estou longe, não é hipocrisia, é verdade. Não é por causa da minha vontade, porque se eu fosse fazer a minha vontade, eu ia desobedecer a Deus e faria como Jonas. Deus disse: Jonas, vá a tal sítio, a tal lugar. E Jonas recusou-se a ouvir a palavra de quem? De Deus. E Jonas tomou o caminho errado. Ele se recusou a ouvir a Deus. Entrou dentro de um navio, se escondeu dentro do navio sem que o capitão do navio soubesse e os marinheiros ali soubessem. E por desobedecer, veio uma grande tempestade que abalroava o barco. As ondas eram tão grandes que abalroava o barco de um lado para o outro. Então o capitão deu ordem: esvazie o barco, tire tudo que tem dentro do barco, todo o peso, esvaziar o barco. E ainda assim o mar estava agitado, abalroando o barco. E todos diziam: vamos morrer, o barco vai afundar. Quando o capitão disse: alguém aqui nesse barco pecou contra Deus. Por que está acontecendo isso? E Jonas estava escondido aonde? Lá dentro do porão. E Jonas disse assim: não, tudo isto é minha culpa, porque Deus me enviou para ir para tal cidade, e eu desobedeci e subi ao barco, e a causa da minha desobediência, agora veio sobre vocês essa grande tempestade. Ele foi consciente do erro que ele cometeu e disse assim: ele não sabia se ele ia sobreviver ou não, mas ele sabia que havia errado. E para que os outros não morressem, sabe o que ele disse? Podem lançar-me ao mar, porque a vida está sobre todas as coisas. Muitos dizem que não se deve guardar o sábado, mas a lei de Jesus guardou o sábado, e é perpétuo, está no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Mas teve uma passagem lá que o fariseu disse: o Senhor guarda o sábado, seus discípulos guardam o sábado, e Jesus disse assim: se uma das tuas ovelhas ou dos teus bois cair dentro do buraco, não a salvá-la-á,
porque é sábado, e eles não tiveram o que dizer. Por que não a salvá-la-á? Porque só há uma coisa que sobrepõe a lei de guardar o sábado. Sabe qual é a lei que sobrepõe a lei de guardar o sábado? A vida. A vida está acima da lei. Pode perguntar a qualquer judeu, tanto messiânico como ortodoxo. Eles guardam o sábado. Mas, como a vida está sobre o mandamento de guardar o sábado, você vai em Israel, o exército está a trabalhar, os bombeiros estão a trabalhar, os médicos estão a trabalhar, os hospitais estão a trabalhar, os socorros estão a trabalhar. Por quê? Porque a vida é maior que o mandamento de guardar o sábado. Agora, quem plantou dentro da igreja que o dia do Senhor é domingo foi a igreja católica. E os pentecostais e neopentecostais copiaram. Mas não tem nada, nenhum lugar da Bíblia dizendo que é para guardar o domingo. Ah, mas está escrito que Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. O terceiro dia foi o domingo. E quê? E que foi o terceiro dia, o dia que ele ressuscitou? Está escrito que ele ressuscitou o terceiro dia, mas não está dizendo para guardar o domingo. Então agarraram-se nisso para distorcer a palavra, a mensagem, e dizer que o domingo era o dia do Senhor, porque Jesus ressuscitou no domingo. Não, mentira. O dia do Senhor, o Shabat, ele começa a ser... O sábado começa em Israel ao pôr do sol. Muita gente não sabe isso. E termina ao pôr do sol do dia seguinte do sábado. E começa o domingo. E pessoas não sabem disso. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 46, se não me equivoco, diz: as portas do átrio estarão abertas os 6 dias da semana, mas no dia sábado se abrirá. Vê aí se não é isso que está escrito. Está escrita essa palavra claramente. As portas do átrio interior que mira ao oriente estará fechada os 6 dias. Mas o sábado, diz assim, o sábado se abrirá. Voltando ao livro de Lucas, no versículo 16, ele disse, porém ele disse, Jesus, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Ele está falando de Deus. Deus ha convidado a muitos. E muitos se escusam. Tem tempo para ficar em frente de um televisor, 2, 3 horas assistindo um filme, uma película. Tem tempo de ir à discoteca à noite. Tem tempo de ir a uma festinha social, de ir ao café. Tem tempo para ir trabalhar, tem tempo para ir ao banheiro, tem tempo para comer. O dia tem 24 horas. Será que em 24 horas você não tem 1 hora sequer para dedicar a Deus? Então vamos deixar de ser hipócritas. Vamos deixar de ser hipócritas. Porque se o dia tem 24 horas, por que então você diz que não tem tempo para Deus? Por que você se escusa em igreja? De repente você está aí e o seu esposo vai à igreja, mulher, mas você não acompanha o seu esposo. Você, filho, vê que teus pais vão à igreja, teus pais te convidam e você nunca quer ir, porque sempre tem uma escusa. Escusa significa desculpa.
Vê no dicionário que você vai encontrar o que significa escusa. E disse assim, porém ele disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muito. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde já, tudo está preparado. Quando tudo estava preparado, o Senhor mandou, ou seja, aquele Senhor mandou o seu servo e avisar toda a gente, vinde que já está tudo preparado. E você está preparado? Vai mudar o teu jeito de pensar, tua maneira de pensar, tua maneira de agir? Vai limpar teu coração? Vai dizer, Senhor, perdoa-me se cometido pecado contra o meu irmão, contra a minha irmã. Senhor, confesso que somente contra ti é pecado, ninguém mais. Perdoa os meus pecados em pensamentos, porque em pensamentos você peca, em pensamentos, obras e palavras. Perdoa os meus pecados até quando escrevo, porque quando eu escrevo algo, eu quero mandar a mensagem a alguém, mas eu não tenho coragem de dizer a ela. Eu sempre digo que ele cresça e eu diminua, que Jesus venha aparecer e nós nos contrager, e eu não sou nada. Existe uma expressão que, quando eu entrei nas Forças Armadas, estava na época de aprendizagem, de disciplina, porque quando você entra, a primeira coisa que eles fazem com você é te ensinar a ser disciplinado. Quem entra rebelde, deixa de ser rebelde. E eles diziam para mim assim, você não é nada, você é o cocô do cavalo do bandido. Assim me dizia quando eu estava na Força Aérea. E eles faziam isso para me provocar, você é o cocô do cavalo do bandido. Mas fazia para provocar no sentido de que era para mim entender que eu não era nada, que eu tinha que aprender a respeitar a hierarquia, que eu tinha que aprender a respeitar aqueles que estavam com uma autoridade sobre a minha, e que se eu não aprendesse, eu ia sofrer com aquilo. Até na vida militar, eu aprendi algo bom. E tem pessoas que com a palavra de Deus não conseguem aprender algo bom. E quando ele mandou chamar, que tudo estava preparado, seguindo aqui no versículo 18, diz assim, e todos a uma começaram a excusar-se. Diz-lhe, primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hagas por escusado. Olha só, estava pedindo para que o servo fosse mentir. Vai dizer para ele que eu comprei um campo e que não posso. Rogo-te que ele vai excusar-se. E assim vai ser a vinda do Senhor. As pessoas estão preocupadas com a sua própria vida. Rogo-te que vai excusar-se. Versículo 19. E outro disse, comprei 5 jumentos de boi e vou experimentá-lo. Rogo-te que me hagas, ou que me hajas por escusado. Outro pedindo para escusar-se. Versículo 20. E outro disse, casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo,
anunciou essas coisas ao seu senhor. Então, o pai de família, indignado, estava como? Indignado, porque todos rejeitaram, como hoje você que me ouve tem rejeitado. Até você que diz que é cristão tem rejeitado, dizendo que não tem tempo por causa dos trabalhos, dos negócios. Você que é empresário, empresária. Eu não tenho ido à igreja. Telefona para o pastor. Pastor, eu não estou podendo ir porque eu estou aqui com muito trabalho na empresa e tal. O senhor sabe, mas não se preocupa não que eu vou mandar o dízimo. E o pastor, para te agradar, diz assim, não, tudo bem, eu vou orar por você, Deus sabe todas as coisas. E ele acaba por te apoiar, porque a ele lhe convém, porque você é um empresário. Mas não sabe ele que faz mal. Ele faz mal. E quando ele ouviu aquilo, ele ficou mesmo indignado. Disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e os aleijados, e os mancos e os cegos. Deus fez chamar, na parábola, ele fez chamar, o Senhor fez que o servo chamasse, porque isso aqui é no sentido figurado, a pessoa tem que saber interpretar, não foi Deus. Jesus contava em parábola como seria nos dias da boda. Então, ele mandou sair e chamar os piores que havia. Chamai os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo, Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e atalhos, e forçá-os a entrar. Olha só, a misericórdia, e forçá-os a entrar. Jesus não voltou ainda, né? Ele está forçando você a entrar. Forçando, que eu digo no sentido figurado, te está dando tempo, porque nesse dia não haverá escusas. Por isso ele não voltou. Deixa de escusar-se de todas as coisas. Deixa de escusar-se. Eu podia colocar aqui e voltar a fazer a reunião em Leiria. Digo para todos vocês que eu mando áudio. Vocês querem que eu faça a reunião? Eu faço de novo. E me afinco e me comprometo em abrir um novo local. E me comprometo em abrir um local físico. E não estar indo para um hotel e ali alugar o centro de conversões para dar a pregação para você. Mas você quer receber por áudio, você quer receber a oração por aqui, tudo bem, eu não vou me negar em dar a oração por aqui, até porque eu não peço nada a ninguém, nada por aqui, e nem tenho feito. Disse, vou a Israel? Vou. Deus pôs no coração? Sim. Pretendo ir no mês de maio? Sim. A minha vontade é ir no mês de maio, junto com esse amigo que me convidou da América para se encontrar lá com ele. Mas essa é a minha vontade. Mas eu não sei se a minha vontade vai ser concretizada. Porque a minha vontade é minha. Mas eu não sei qual é a vontade de Deus. Então que se faça a vontade de Deus e não a minha. Porque para estar lá tem custos.
E eu não sou empresário, eu não sou rico. Não, eu tenho contas para pagar como você, tenho compromissos como você. Às vezes estou de baixa médica como você. E você está julgando, sem conhecer a vida da pessoa. Se deixa levar por aquilo que você vê em volta. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, já cansei de dizer. Sai pelos caminhos e atalhos e forçai-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provarão da minha ceia. Aqueles que se escusaram, o Senhor disse, nenhum daqueles varões provarão da minha ceia. Você que se escusa em buscar a Deus, você que se escusa em ouvir o teu pai, a tua mãe, quando te convida para ir à igreja com ele. Você, esposa, que se escusa de ir com seu marido, ou você, marido, que se escusa de ir com a sua esposa. Seja numa célula, porque se aqui tiver 2 ou mais pessoas, aqui é uma igreja, porque Jesus disse, aonde estivesse 2 ou mais pessoas em meu nome, ali eu estarei. Ele te convida e você não vai. E quando ele vier, e ele virá como um ladrão, o ladrão não avisa quando vem, ele vem de surpresa. E vai pegar todo mundo desprevenido. Você quer ser pego desprevenido? Então ouça a palavra desse que te convida para ir à célula, ou para ir ao núcleo de oração, ou para ir ao grupo de oração na casa da irmã A, na casa da irmã B. Vai lá na corrente de oração. E quando for na casa de Deus, deixa de estar gritando, aleluia, glória a Deus. Você nem sabe o que significa a palavra aleluia em hebraico. Quando vocês começam com essas gritarias, a palavra é boa, glória a Deus também é bom. Vocês começam a gritar no momento em que o pastor está pregando o evangelho. E no momento que o pastor prega o evangelho, a igreja tem que estar em silêncio para que os que têm ouvido ouçam o que o Espírito diz à igreja. Mas parece um bando de fanáticos gritando, não estou criticando, mas ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. Tem gente que está gritando aleluia, quando o pastor está dizendo, você vai para o inferno, e a pessoa que está distraída diz, aleluia. Como é que tu vai gritar aleluia, quando o pastor diz que a pessoa vai para o inferno? Às vezes o pastor está falando uma coisa que não é nem boa, e a pessoa está dizendo, aleluia, glória a Deus. Presta atenção, porque se a sua situação não muda, sua vida não muda, é porque você vai e não presta atenção, e só se põe a seguir a fazer o que os outros fazem. Se um grita aleluia, você grita aleluia. Se um grita amém, você grita amém. Se um bate palma, tu também bate palma. Para com isso. Para que serve a Torá? Aqui está a Torá. A Torá não foi feita para os judeus. A Torá foi feita para a humanidade. Pois Deus prometeu a Abraão, Abraão, a tua descendência será inumerável, como as estrelas dos céus, e como a areia que está à beira do mar, conta, se puder. Nós somos descendentes de Abraão, e se um judeu chegar e dizer, não, tu não és judeu, eu sou descendente de Abraão, porque ele disse que Abraão teria sua descendência espalhada pelo mundo, que seria incontáveis como a areia que está à beira do mar, e como as estrelas do céu. Ainda disse a ele, contas, se és que podes contar. Então você é descendente de Abraão.
E a Torá em hebreu é Bíblia, foi feita para todos. Ojalá que todos tivessem a Torá em hebreu para descobrir que muitas das palavras que vocês leem aqui não significa o que você lê. Porque em hebreu é totalmente distinta a original. Mas isso aqui é certo. E ele disse para terminar: ora, ai, com ele uma grande multidão. E voltando, disse-lhe: se alguém vier a mim, olha aqui, disse: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, eu te peço perdão, mãe, pai, te peço perdão. Mas eu amo a Deus em primeiro lugar. Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, desculpa, Anderson, Alexandre, Luciene, a Grace Kelly, que é adotiva, mas é irmã, desculpa. É o que está escrito aqui, não é a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Para de estar me julgando, pensando coisas que não são, abordando temas errôneos, errados. Ninguém é mais que ninguém. Nenhum de vocês sabem quantas lágrimas eu derramei para que todos estivessem na igreja, com exceção da minha mãe e da minha irmã quando se desviou. Baruch Hashem significa louvado seja Deus. Ela está de novo na presença de Deus, um grande homem de Deus, manso de coração, uma pessoa que sabe portar-se bem, que cuida dela bem, que nos deu uma sobrinha, a Isabel, e veio outra pelo caminho. Aos 43 anos, há algo impossível para Deus? Não. Hoje meu irmão Anderson está na igreja, está lá ajudando o pastor dele, ajudando na célula. Que Deus abençoe o projeto de vocês, o trabalho de vocês, que através das vossas almas, muitas outras almas sejam ganhas para o reino de Deus, que seja o Espírito Santo de Deus a falar a boca de vocês, porque Ele vai colocar a palavra correta, a palavra certa. Uns ouvirão e outros não. Mas aqueles que ouvirem, cuide deles. Porque converter uma pessoa não é fácil. Quantas pessoas você já converteu na sua vida? O convertimento não é levar a pessoa à igreja. É levar no caminho, vai começar a acontecer coisas para ela desistir, que o diabo vai botar. Você tem que ir atrás dela, perseverar com ela, até que ela entenda que sem Deus ela não é nada. Depois vai levar ela ao batismo nas águas, porque não basta crer. Jesus disse: aquele que crê e for batizado, este será salvo. Mas aquele que crê e não for batizado será condenado. Então, a conversão é muito complicada. Ganhar uma pessoa para Jesus é quando você olha para ela e diz: agora eu posso descansar, que ela consegue caminhar com seus próprios pés. É você cuidar dela até o batismo, é você cuidar dela até ela ser batizada com fogo.
até você ver ela fazendo o que você faz. Aí você fez um discípulo. Você vai ser o pai da fé dessa pessoa. Ela nunca vai esquecer de você, porque você cuidou dela. Então, eu fico feliz em saber que meu irmão está fazendo isso. E gostaria que todos fizessem o mesmo. Porque no versículo 26, aqui eu termino. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe, mulher, filhos e irmãos, e ainda também a sua própria vida, eu aborreço-me a mim mesmo. Que se dependesse de mim, eu subia um avião, saía daqui e voltava para a minha terra. Tem coisas que eu só lembro do sabor. Eu só lembro do sabor porque são coisas que só tem na nossa terra e que eu já não como há muito tempo. Quando meu pai liga a câmera em vídeo chamada, tô fazendo um churrasco aqui no aniversário do teu irmão, da tua irmã, no meu aniversário, me entra a saudade, porque aqui não existe isso. Está ali reunido, tua família, hoje, graças a Deus, reunido todos em Cristo Jesus. Já não há lata de cerveja, já não há álcool, já não há cigarro. Glória a Deus. Por que, pastor? É pecado isso? Não é que seja pecado. O apóstolo Paulo disse que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixaria dominar por nenhuma delas. É lícito beber? É, mas não convém. Por quê? Porque não te traz benefício. O máximo que vai te trazer é euforia, loucura. E se você se habituar a beber, vai virar alcoólatra, vai desviar um membro da tua igreja que se converteu, que era alcoólatra. Ele vai dizer, poxa, eu demorei para me converter, para largar o álcool, e agora eu vejo fulano da minha família, da igreja, bebendo. Há muitos pastores que bebem. Mas eles não se deixam dominar por isso. Porque a Bíblia, quando fala do vinho que Jesus transformou na boda, que foi o primeiro milagre, é o vinho que vocês veem aí, pessoal. Não tem esse negócio de vinho mosto, não. Isso é mentira, historinha da carochinha. Era vinho mesmo, vinho de verdade. É tanto que a Bíblia fala de quando Noé se embebedou e um dos seus filhos, desobedecendo Cã, viu a desnudez do pai, enquanto o outro descosta veio sem olhar para o pai e o cobriu. Se embebedou na vinha. Era vinho mesmo. Na Santa Ceia lá que Jesus fez, foi vinho mesmo. Anda a Israel. Agora fica, é vinho mosto. Não tem esse de vinho mosto, não. Uma coisa é suco de uva, sumo de uva puro. Tem igrejas que aqui servem o vinho de verdade e tem igrejas que servem o vinho de verdade e o vinho mosto, que é o sumo da uva. Porque uns tomam o vinho de verdade e outros tomam o sumo da uva. O que Deus disse a Zacarias quando ele entrou lá dentro do santuário e não conseguia falar? Porque ele duvidou. Que o filho que ia nascer de Elizabeth, que foi João Batista, não passaria-se o quê? Navalha na sua cabeça.
e ele não seria dado a bebida forte. Por que ele disse? Ele não vai ser dado a bebida forte, porque ele já estava sendo consagrado ao Senhor. É tanto que a Bíblia especifica, ele já era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele não seria dado a bebida forte. Por quê? Porque ele era familiar de Maria e José. Ele era primo de Jesus, parente de Jesus. Ele preparou o caminho para Jesus, mas ele foi entregue ao templo ao nascer. E o seu nome foi chamado João Batista. E Jesus disse: não haverá profeta maior que ele, nem antes e nem depois. Mas em Israel, os judeus ortodoxos, que ainda não crê em Jesus, é o Messias, que xinga Jesus, fala mal de Jesus, um dia eles vão clamar por esse Jesus a quem eles xingam. Mas o judeu messiânico não, o judeu messiânico respeita Jesus. Acredita no Messias. Está entendendo, pessoal? Ele preparou o caminho para Jesus. Ele batizou a Jesus. Mas para os judeus que só crê no Antigo Testamento, o maior profeta para eles é Moisés. Eu sei porque estudei, desculpa, tá? Não é por causa de... Se você buscar saber, você vai saber. Aí tem, eu vou lá que eu quero aprender com o Rabino A. Vou aprender com o Rabino A, com o Rabino B, nada, rapaz. Tinha um rabino aqui, o tempo que eu até gostava de ouvir as suas lives, porque ele ensinava coisas que muitas pessoas não sabem. Eu sabia porque eu estudei e sabia, mas pessoas não sabiam, e eu gostava que ele falava. Até o dia que eu vi ele falando, eu vou provar para vocês, o título é, eu vou provar para vocês que esse Jesus é uma mentira, uma farsa. Rapaz, na mesma hora, eu fiquei mesmo chateado, rapaz, eu fiquei chateado e fui lá e deletei na hora. Não sigo mais, deletei, botei lá no comentário, nunca mais te seguirei, e todos vocês que são filhos de Deus, deixa de seguir a esse. Jesus veio para ele, e ele está dizendo que vai provar que Jesus não é Jesus. Mas a Bíblia diz que vai chegar o dia da tormenta, da grande tribulação, em que todos eles vão começar a clamar o Messias. Eles não vão clamar o Messias quando o Messias vier. Eles vão clamar o Messias antes do Messias vir. Porque aí eles recém vão acreditar em Jesus. Por quê? Porque aqueles que estão em Cristo Jesus vão ser arrebatados. E ao ser arrebatados, eles vão acreditar. Então é verdade, ele era o Messias e nós não acreditamos. Eles foram levados e nós ficamos para a grande tribulação. Vai ser no momento que eles vão começar a clamar, a gritar pelo Messias, e o Messias, que é Jesus, virá e com um só sopro destruirá o anticristo e restaurará toda a terra. Acabará com o pecado da humanidade e todos irão a Israel, porque diz a Bíblia que todos dirão, queremos ir até a tua terra, porque dizem que lá está o Messias e o pregador, e todos irão até Israel. Haverá paz sobre a terra. Deus abençoe vocês, um beijo no coração, mas entenda, não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Lucas capítulo 14, do versículo 16 ao versículo 26. Lucas capítulo 14, do versículo 16 ao versículo 26. Eu sei que os meus pais às vezes indagam por que o Alex não vem aqui com mais frequência. Os meus irmãos dizem por que o Alex não vem aqui com mais frequência. Mas eu já tive muitas vezes no Brasil e tive na casa dos meus pais muito tempo. Os que moravam perto vieram me visitar. Mas no Rio de Janeiro,
Alguns não me visitaram. Até colegas de infância, quando souberam que eu estava em casa, bateram lá na casa do meu pai. Ô, senhor Ademir, o Alex está aí. Outros até me chamavam, ó, o Leleco está aí, que é meu apelido de infância. Ojalá você tivesse a condição de vir aqui me visitar e eu mostrar para vocês tudo que há aqui. Meu Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença. Porque Jesus é o mediador entre o homem e Deus. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. É por isso que toda vez que eu entro na Tua presença, eu digo, em nome do Teu Filho Jesus, eu entro na Tua presença. E peço ao Senhor mais uma vez, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Abençoa ao meu pai Ademir, a minha mãe Dona Edinalva, aos meus irmãos, ao Anderson, que está na célula com seu pastor, aos seus filhos, aos meus sobrinhos, a sua esposa, a minha cunhada. Abençoa o Alexandre, meu irmão querido, que já é avô. Abençoa o meu sobrinho Hélice, ao filho dele, a esposa. Abençoa o meu outro sobrinho também, o Wallace. Abençoa a Luciene, a Isabelle, abençoa a outra menina que está em caminho. Oh, glória a Deus, oh, aleluia, Baruch Hashem, gloriclamaz, oripalás, tereclama, arianda balabás. Espírito Santo, toma a vida dessa criança nas tuas mãos. Abençoa a vida dela. Abençoa o Robson, meu cunhado. Dê sabedoria, entendimento a Grace e mais juízo, que foi uma criança adotada, que teve muitos problemas, mas eu acredito que ela possa chegar a mudar um 100%, porque ainda há alguma coisa ali que mudar, Pai. Mas abençoa a vida dela e a vida do seu esposo. Perdoa os meus pecados em obras, pensamentos e palavra. E se eu em pecado contra algum deles, eu peço aqui perdão em nome de Jesus. Eu agradeço por essa oração e te peço, tenha misericórdia de mim e misericórdia de todos aqueles que possam ouvir essa mensagem e que possam entender que isso não é uma brincadeira, que é verdade, que eles entendam. Ninguém se ofereceu a dar uma moeda e eu não pedirei uma moeda a ninguém. Quem sentir de fazer, o fará. Quem não sentir, não o fará. Mas o Senhor quiser que eu vá, eu vou. E o Senhor providenciará. Se o Senhor quiser que volte a ter a igreja naquele lugar, naquele sítio, vai ter de novo. Mas as pessoas têm que sair do seu conforto, sair do seu lar em busca da tua presença. Porque há muitos que querem estar no seu lar, no seu conforto, sentadinho. Quão bom é que os irmãos vivam em união. E para viver em união, não se dá para viver em união por meio de tecnologia celular. Em união é junto. Porque onde está dois ou mais, ali está Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez, um beijo no coração de todos. Espero que todos entendam a mensagem. Amém?